Bom, eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família. Muitas vezes as pessoas nos perguntam: é possível alguém que vive na carne ser usada por Deus através de dons espirituais? Em outras palavras, uma pessoa pode não ser espiritual, não ter o fruto do Espírito e ser mesmo assim usada por Deus? Ou uma pessoa que está em pecado, na prática de erros cotidianos, ser usada por Deus? Isso é difícil de ser aceito pela uma maioria das pessoas. Muita gente não aceita, não concorda. Mas isso não quer dizer que não seja verdade. Qual seria a resposta então, irmão Ailton? E eu diria para você, com toda a convicção, é possível sim alguém não ser espiritual, viver segundo a carne e ser usado por Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Observe bem que em outra parte da Bíblia, nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto que não lhe faltava dom algum, que eles tinham todos os dons espirituais. A Bíblia fala de muitos dons. Alguns acreditam em 9 dons espirituais, mas se a gente analisarmos, pode chegar muito mais do que 9 dons espirituais. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, fala de 9 dons espirituais. Mas em Romanos capítulo 12 também fala de dons espirituais. Em Efésios capítulo 4 também fala de dons espirituais. Então, é provável que não tenha apenas 9 dons espirituais. Então a igreja de Corinto, diz a Bíblia, que não faltava dom algum. Por que Paulo então diz que a igreja não tinha falta de dons? Para que uma igreja tenha todos os dons espirituais, para alguém falar isso, é porque nela há a manifestação desses dons. E essas manifestações são palavra da sabedoria, palavra da ciência, os dons de cura, dom de milagre, dom da fé, dom da variedade de língua, dom de interpretação das línguas, dom da profecia, enfim. No capítulo 12 fala apenas de 9 dons espirituais. Então vamos supor que seja apenas 9. Tem lá o dom de poder, dom da fé, dom de cura, dom de milagres, que são os mais visíveis, ou até mesmo no meio pentecostal que nós pertencemos, o dom de variedade de língua. Na igreja de Corinto tinha manifestações das línguas, a ponto de Paulo falar, para falar mais no máximo, 2 ou 3 no máximo, que tivesse interpretação, que se não tivesse, ficasse calado. Quem fala em língua deve orar para que tenha também a interpretação dessas línguas. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando eles se juntassem, um teria interpretações de línguas, variedade de línguas, tinha doutrina, revelação, enfim, a manifestação dos dons espirituais. Essa manifestação existia na igreja de Corinto. Mas Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, capítulo 3 da primeira carta, ele diz que aquela igreja era uma igreja carnal. O que é uma igreja carnal? Uma pessoa carnal que anda segundo as obras da carne. Quais obras da carne que Paulo fala? Está lá em Gálatas, capítulo 5, Paulo fala de dissensão, Paulo fala de porfia, Paulo fala de peleja, fala de inveja, fala de feitiçaria, fala de divisão, fala de heresias, fala um monte de coisa que é obras da carne, que Paulo tinha falado para eles e estava falando novamente. Então, uma pessoa pode praticar as obras da carne, ser carnal e ser usado através de dons espirituais, como na igreja de Corinto acontecia. No capítulo 7 de Mateus e o versículo 21, veja o que Jesus fala também para alguns. No versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque
ser usado por Deus não é característica de espiritualidade. Os dons espirituais é dado para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Os dons espirituais não é dado propriamente para a edificação de quem tem. Não é característica de espiritualidade que você adquire com o tempo, que nós chamamos do fruto do Espírito. O dom espiritual geralmente é dado no princípio da fé, que a pessoa aceita Jesus. A gente percebe com pouco tempo que a pessoa tem um dom espiritual. Não é tanto espiritualidade. Quando se fala do fruto do Espírito, isso não se adquire de um dia para a noite. Então significa que alguém pode ser usado por Deus ainda com pouco tempo na igreja. Agora, ser uma pessoa espiritual, uma pessoa não se torna espiritual maduro com pouco tempo que ele está frequentando a igreja. Isso vai desenvolvendo no decorrer do tempo. A espiritualidade fala daquilo que você é, da natureza de Deus manifestada em você, na melhoria que acontece no homem, no seu interior principalmente, que reflete no seu exterior, que não acontece assim como um fruto, não amadurece de uma hora para outra, vai amadurecendo aos poucos. Manifestações espirituais são capacitação que Deus dá à sua igreja para o amadurecimento das pessoas no sentido de instrução, de orientação, como na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do 12, se não me falha a memória, Paulo fala que é dado aqueles dons para o aperfeiçoamento dos santos. Então, irmãos, ser usado por Deus, ser muito talentoso, não é característica de espiritualidade. A característica principal de que mostra que alguém é espiritual é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo, que vai manifestar através das obras. Obras essas que não estou me referindo à questão de ganhar alma, à questão de pregar bem, das manifestações dos dons espirituais. Obras essas que revelam o caráter interior, interno das pessoas, principalmente naquilo que se trata do nosso relacionamento com o nosso próximo, no temor a Deus que é demonstrado através das nossas práticas, palavras, pensamento, que revelam o quanto a transformação de Deus nos alcançou. Então, é possível alguém carnal, sim, ser usado por Deus. É possível ser usado por Deus, porque isso não revela a espiritualidade. Não significa que quem é usado por Deus é carnal. Eu não vou por aí tentar julgar as pessoas. Será que é espiritual ou não? É usado por Deus, mas será que é espiritual? Não, não é o meu papel. Quem julgará será o Senhor. Mas que tem muitas pessoas que expulsa demônio, que cura os enfermos, que faz tanta coisa, e ela não é espiritual, existe muitos. Pastores, homens e mulheres por aí que usa a pregação, usa o dom que tem, usa seus talentos para atrair multidões, mas que no último dia vão ser lançados no inferno. Então, Judas recebeu dons espirituais, ou seja, capacitação espiritual, como os demais discípulos para expulsar os demônios e curar os enfermos. Mas Judas traiu Jesus e Pedro só alcançou o amadurecimento espiritual depois da morte e ressurreição de Jesus. Vamos dar prioridade, então, para o caráter de Deus em nós. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, Paulo diz assim, olha, Paulo fala sobre os dons espirituais e conclui dizendo, buscais com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mais excelente do que o quê? Mais excelente do que os dons espirituais que ele acaba de falar. Aí ele começa iniciando falando sobre o fruto do Espírito, que ele inicia dizendo, ainda que eu fizesse isso ou aquilo, desse meus bens, que eu morresse queimado, mas eu não tivesse amor, de nada aproveitaria. Então, onde é que está a essência da espiritualidade? Está na capacidade que Deus nos dá de amar Ele e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.